Olá pessoal, sejam todos bem-vindos e bem-vindas. Eu sou o professor Joel e nesse vídeo eu quero discutir um tema interessante para você que é geógrafo, para você que é da área de biologia, para você que trabalha também com ecologia, com manejo sustentável dos recursos naturais, engenharia florestal, que é justamente discutir um pouco sobre as florestas estacionais deciduais que ocorrem no agreste paraibano. A região Nordeste ela é formada por dois biomas principais. Eu tenho aqui uma área de Caatinga e outra área formada pelo bioma Mata Atlântica. Entre a Caatinga e a Mata Atlântica eu tenho uma área ecotonal, uma área de transição, denominada popularmente de agreste. Então, a Mata Atlântica ela é formada principalmente por árvores altas, epífitas e lianas e por plantas perennifólias, ou seja, elas são verdes durante todo o ano, além de serem geralmente latifoliadas, com folhas largas, né? E elas apresentam, a Mata Atlântica apresenta uma fitofisionomia de floresta, ou seja, a copa das árvores se tocam e formam um dossel contínuo. E eu tenho várias espécies que ocorrem na Mata Atlântica, né? Eu tenho, por exemplo, o angelim, a pitombeira, a embaúba, o jatobá, eu vou ter também o cedro, eu vou ter o jiquitibá, o jacarandá, tudo são espécies típicas da Mata Atlântica. Já a caatinga, ela apresenta pequenas árvores e arbustos, geralmente espinhosos, apresenta também muitas cactáceas, bromeliáceas rupestres, e elas são geralmente plantas caducifólias, ou seja, que perdem as folhas durante a estação desfavorável, no nosso caso, durante a estação seca. E ela apresenta uma fitofisionomia de mata ou savana estépica, ou seja, as espécies, as árvores, as plantas, elas têm o dossel, elas têm a copa que se separam e não formam um dossel contínuo. E aqui eu tenho espécies que são típicas da caatinga, como a macambira, o juazeiro, o mandacaru. Eu vou ter também a aroeira, o angico, o pereiro. E entre a Mata Atlântica e a Caatinga, no Nordeste brasileiro, existe uma área de transição, como eu falei, que é popularmente conhecida como agreste. E nessa região predominam florestas estacionais deciduais, com espécies das duas vegetações, assim como espécies típicas locais. Então eu tenho nessa área de transição ecotonal, vai ser uma área também rica em espécies, porque eu vou ter espécies que pertencem ao bioma Mata Atlântica e espécies que pertencem à Caatinga. E também existem espécies que são típicas dessa área ecotonal de transição entre esses dois biomas. Elas recebem esse nome de florestas estacionais deciduais porque eles apresentam um conjunto vegetal que se caracterizam por apresentar mais de 50% dos indivíduos despido de suas folhagens, ou seja, apresentam uma caducifolia na época do ano desfavorável. Chega uma época do ano em que a planta perde todas as suas folhas para evitar a perda de água, né, pela transpiração, então elimina as folhas para se manter, sobreviver durante a estação seca, durante a estação desfavorável. Aqui eu tenho um exemplo de uma espécie para ilustrar um pouco como ocorre o fenômeno da caducifolia aqui no Nordeste brasileiro, no Agreste. Aqui eu tenho uma Spondias molbin, conhecido como cajazeira, ou cajá. Aqui na época do inverno ela está totalmente folhada. Na primavera ela começa a perder as folhas. No verão ela está totalmente despida de suas folhagens. E já no finalzinho do verão, início de outono, com as primeiras chuvas aqui no Nordeste, ela já começa a adquirir folhas e começa a florescer para continuar o seu ciclo. Então isso é um exemplo de uma espécie, mas lembrando que o conjunto, para se caracterizar como floresta estacional decidual, o conjunto de espécies tem que apresentar esta característica. É uma formação vegetal formada principalmente por árvores e arbustos, e essas florestas estacionais deciduais do agreste, ela tem uma densidade entre 500 a 1000 indivíduos por hectare e diâmetros médios que vai de 8 a 15 centímetros e uma altura média que vai entre 3 e 8 metros. Mas algumas espécies podem chegar até mesmo a 20 metros de altura.
Bom, essa área de transição entre Caatinga e Mata Atlântica, essa área ecotonal, este agreste, né? Aqui, principalmente aqui Paraíba e Pernambuco, ele pode ser dividido em dois tipos de agrestes. Eu tenho um agreste sublitorâneo ou agreste úmido e um agreste da Borborema ou agreste seco. Então aqui eu tenho uma planície litorânea e os tabuleiros, onde ocorre a Mata Atlântica litorânea, propriamente dita. E à medida que ele avança para o interior, eu vou ter uma mudança no relevo e a planície litorânea e os tabuleiros passam a constituir numa depressão sublitorânea no sentido oeste. E aí os ventos úmidos passam acima dessa área de depressão e a vegetação assume uma característica meio que acaatingada. E mais para frente, seguindo adiante, a oeste ainda, seguindo no sentido leste a oeste, eu vou ter o início do Planalto da Borborema, com a escarpa leste do Planalto da Borborema. Então aí os ventos úmidos chegam nessa região com bastante umidade, trazem bastante umidade do oceano e acabam gerando fortes chuvas também e permitem uma formação arbórea semelhante à Mata Atlântica, denominada de brejos de altitude. E logo após os brejos de altitude eu tenho uma outra área de transição entre mata úmida e caatinga, também denominada de agreste, só que de uma forma mais seca que o agreste sublitorâneo, o agreste da depressão sublitorânea. Bom, eu sempre desenvolvo pesquisas em relação a essa vegetação do agreste sublitorâneo, do agreste úmido, e envolve principalmente esforços amostrados nesses seis municípios da Paraíba, que envolve Serra da Raiz, Duas Estradas, Sertãozinho, Pirpirituba, Guarabira, Cuitegi, que são alguns dos municípios que fazem parte desse agreste sublitorâneo. E nessa região nós temos registrado cerca de 230 espécies vegetais, isso em 2015. E o levantamento de espécies continuou, hoje 5 anos depois, nós já temos registrados cerca de 417 espécies vegetais, mas esse número ainda está subestimado. E o número de espécies para essa área ecotonal do agreste úmido, do agreste sublitorâneo, pode chegar até mais de 700 espécies. E esse agreste sublitorâneo ele faz parte de um complexo vegetal. Ele não é caatinga, também não é Mata Atlântica, mas apresenta características das duas vegetações. Eu tenho espécies típicas da caatinga, como o juazeiro, feijão bravo, a jurema preta, o mandacaru. E também tenho espécies típicas da Mata Atlântica, como a pitombeira, a embaúba, o jatobá, a língua de teju. Mas eu também tenho espécies que são muito comuns de serem encontradas nessas formações vegetais de transição, nessa área ecotonal, até com uma densidade maior que na Mata Atlântica ou na Caatinga. Por exemplo, eu encontro muito facilmente nessas matas a vassourinha, o espinheiro, a sete capas. Essas espécies são típicas dessa área ecotonal de transição. Aqui eu também acho muito a quinaquina, o coco catolé, o cravo-açu. Então são todas espécies típicas dessas matas de agreste. Como também o café bravo, o bordão de velho, o joão mole. Mas o interessante é que muitas espécies que são muito comuns na caatinga, eles não ocorrem no agreste sublitorâneo. Ocorrem no agreste seco. Mas no sublitorâneo você não as encontra. Por exemplo, o mofumbo, o umbu, o pereiro, coroa de frade, a favela, o pau-pedra, embiratanha, quixaba. A maioria dos estudos florísticos realizados na caatinga apresentam essas espécies. Mas curiosamente elas não ocorrem nessas florestas estacionais deciduais do agreste sublitorâneo.
E aí existem várias hipóteses que podem explicar essas particularidades florísticas que existem no agreste sublitorâneo. Uma delas é que há uma barreira de dispersão, possa ser que haja uma barreira de dispersão no sentido leste a oeste, onde a encosta do Planalto da Borborema pode servir de uma barreira que impede que as espécies daqui passem para o agreste seco e para a caatinga do Planalto da Borborema, mas também uma barreira de dispersão no sentido oeste e leste, primeiro pelos ventos úmidos que sopram em sentido oposto, e também os brejos de altitude, uma área florestal, podem impedir que espécies da caatinga cheguem até o agreste sublitorâneo ou agreste úmido. E em relação ao grau de antropização nessas matas que ocorrem no agreste sublitorâneo, se percebe que quanto maior o grau de perturbação, menor a diversidade de espécies e menor a altura e diâmetro dessas espécies, além dela apresentar uma fitofisionomia mais arbustiva. Já por outro lado, quanto maior o grau de conservação, há uma maior diversidade, maiores alturas e diâmetro das espécies e uma fitofisionomia mais arbórea do conjunto vegetal. Contudo, essas matas que ocorrem no agreste sublitorâneo, elas já foram bastante degradadas, já foram transformadas em pastagens e lavouras e não restam muitas áreas com sua vegetação original. Aqui, por exemplo, em amarelo, são todas áreas que já foram antropizadas ou usadas como pastagens. Em verde escuro, eu ainda tenho alguns remanescentes de mata, mas principalmente em regeneração. Isso ocorre pelo seguinte: se você observar esse mapa da Paraíba, você vai verificar que justamente no agreste sublitorâneo você vai encontrar solos com uma qualidade regular, né, uma qualidade razoável de solo para aptidão agrícola. Então, muitas das áreas de mata do agreste foi totalmente transformada em áreas agrícolas e áreas de pastagens. Bom, em relação às áreas de conservação, infelizmente não existem unidades de conservação naturais estaduais ou federais no agreste sublitorâneo da Paraíba, mas existem sim algumas reservas particulares do patrimônio nacional e algumas áreas preservadas, da qual podemos citar a RPPN Serra Limpa, em Duas Estradas, a Reserva da Mata da Ematé, em Alagoinha. E ainda há muito a se pesquisar e muito a se descobrir sobre essas matas, essas florestas estacionais deciduais do agreste da Paraíba. E aí eu convido você que se interessa, você que acha interessante essa temática, né, a se juntar comigo para fazermos novas descobertas, né? Primeiro, o que é que se precisa? Aumentar o número de espécies registradas. Eu disse que o número de espécies podem chegar até 700, a gente ainda está próximo a 400, né? Ainda tem quase o dobro ainda para se registrar. Descobrir espécies endêmicas, né? As nossas pesquisas, elas descobriram, por exemplo, que uma espécie que consta na lista da flora brasileira ameaçada de extinção, a Astronium fraxinifolium, conhecida como sete capas, ela está na categoria de espécie com pouca informação. E, curiosamente, elas são muito abundantes aqui nessas matas de agreste, né? Então, descobrir também espécies novas, talvez encontre-se espécies novas aqui nessas matas, áreas ecotonais, deve ter um fluxo gênico interessante entre espécies de caatinga e Mata Atlântica, então aí pode, ao longo do tempo, ter gerado espécies novas. E também descobrir a origem e evolução dessa vegetação. E aí, de onde foi que veio essa floresta estacional decidual? Ela é uma Mata Atlântica enfraquecida? Ela veio da Caatinga contornando o Planalto da Borborema pelo Rio Grande do Norte? Ela teve uma relação com os brejos de altitude e Mata Atlântica em sua formação? Ao longo das eras glaciais, das variações climáticas do Pleistocênico, será que houve uma retração, um aumento da diversidade dessas espécies? Então são temáticas ainda bastante interessantes que nós podemos discutir
fazendo trabalhos com esse grupo vegetal muito interessante que é as florestas estacionais deciduais do Agreste Paraibano. Então aqui eu tenho algumas das referências que foram apresentadas. Então é isso, pessoal, um abração e até a próxima.